microfoninho. Olá, hoje nós vamos continuar o capítulo 7, o todo em tudo, que eu parei numa parte, né, porque era muito longo. Então, continuando aqui. Nós paramos nessa frase aqui. E tal como o todo desperta da meditação sobre o universo, o ser humano, no devido tempo, deixa de manifestar-se no plano material e se retira mais e mais para o interior do espírito residente, que é realmente o ego divino. Então, continuando. Há mais um assunto acerca do qual desejamos falar nesta lição e que se aproxima muitíssimo de uma invasão do campo metafísico de especulação. Ainda que nosso propósito seja somente mostrar a futilidade de tal especulação. Aludimos à questão que inevitavelmente vem à mente de todos os pensadores que ousam buscar a verdade. A questão é: por que o todo cria universos? Essa questão pode ser formulada sobre diferentes formas, mas a que indicamos constitui a essência da indagação. Os seres humanos têm lutado duramente para responder a essa questão, mas ainda não existe para ela nenhuma resposta satisfatória. Alguns imaginaram que o todo tinha algo a ganhar com isso, porém trata-se de um absurdo, pois o que poderia o todo ganhar que já não possuísse? Outros procuraram a resposta na ideia de que o todo desejava algo para amar. E outros afirmaram que ele criava por prazer ou diversão, ou porque ele estava solitário, ou para manifestar seu poder. Explicações e ideias pueris pertencentes à infância do pensamento. Outros procuraram esclarecer o mistério, supondo que o todo se viu compelido a criar, por causa da sua natureza interna, seu instinto criativo. Essa ideia representa um avanço se comparada às outras, mas seu ponto fraco está na noção de o todo ser compelido por qualquer coisa interna ou externa. Se sua natureza interna ou instinto criativo o compeliu a fazer qualquer coisa, então a natureza interna ou instinto criativo seria o absoluto e não o todo, com o que essa parte da proposição cai por terra. E, todavia, o todo realmente cria e se manifesta, e parece encontrar nisso algum tipo de satisfação. É difícil esquivar-se à conclusão de que, em algum grau infinito, ele deve possuir o que corresponderia a uma natureza interna ou instinto criativo no ser humano, acompanhado correspondentemente de desejo e vontade infinitos. Não seria capaz de atuar a menos que tivesse vontade de atuar, e não teria vontade de atuar a menos que desejasse atuar, e não desejaria atuar a menos que obtivesse alguma satisfação com isso. E todas essas coisas pertenceriam a uma natureza interna e poderiam ser postuladas como existentes de acordo com a lei da correspondência.
Mas, de qualquer modo, preferimos pensar que o todo atua inteiramente livre de qualquer influência, interna ou externa. Esse é o problema que está na base da dificuldade, e essa a dificuldade que está na base do problema. Estritamente falando, não se pode dizer que haja qualquer razão para o todo atuar, pois uma razão implica uma causa, e o todo está acima da causa e do efeito, salvo quando ele tem vontade de se tornar uma causa, ocasião em que o princípio é posto em movimento. Portanto, como você vê, o assunto é impensável, tal como o todo é incognoscível. Assim como dizemos que o todo somente é, somos compelidos a dizer que o todo atua porque atua. Finalmente, o todo é toda a razão em si mesma, toda a lei em si mesma, toda a ação em si mesma. E é possível dizer verdadeiramente que o todo é sua própria razão, sua própria lei, seu próprio ato. Ou ainda mais, que o todo, sua razão, seu ato, sua lei, são um, sendo todos nomes para a mesma coisa. Na opinião daqueles que estão ministrando a você as presentes lições, a resposta está trancada no eu interior do todo, junto com seu segredo do ser. Em nossa opinião, a lei da correspondência somente alcança aquele aspecto do todo ao qual se pode referir como o aspecto do vir a ser. Por trás desse aspecto está o aspecto do ser, no qual todas as leis estão perdidas na lei. Todos os princípios fundem-se no princípio, e o todo, o princípio e o ser são idênticos, uma única e mesma coisa. Portanto, a especulação metafísica em torno deste ponto é fútil. Ingressamos nessa matéria apenas para mostrar que reconhecemos a questão e também o absurdo das respostas ordinárias da metafísica e da teologia. Para concluir, é possível que interesse aos nossos estudantes saber que, embora alguns dos mestres hermetistas antigos e modernos hajam preferido aplicar o princípio da correspondência à questão, o que resultou na conclusão da natureza interna, ainda assim, de acordo com a lenda, quando indagado a respeito disso por seus estudantes avançados, Hermes, o Grande, respondeu-lhes, pressionando os lábios firmemente, sem proferir uma só palavra, indicando que não havia resposta. Ou então, é possível que ele tenha pretendido aplicar o axioma de sua filosofia, que diz que os lábios da sabedoria estão cerrados, exceto para os ouvidos do entendimento, acreditando que mesmo seus estudantes avançados não possuíam o entendimento que lhes dava o direito ao ensinamento. De qualquer modo, se Hermes possuía o segredo, deixou de comunicá-lo, e no que toca ao mundo, os lábios de Hermes estão cerrados no que se refere a esse segredo. E onde o grande Hermes hesitou em falar, que mortal poderia atrever-se a ensinar?
Mas lembre-se de que qualquer que fosse a resposta para esse problema, se de fato há para ele uma resposta, a verdade permanece sendo essa. Abre aspas. Embora tudo esteja no todo, é igualmente verdadeiro que o todo está em tudo. Fecha aspas. O ensinamento acerca deste ponto é enfático e podemos acrescentar as palavras conclusivas da citação. Abre aspas. Para aquele que verdadeiramente compreende esta verdade, surge um grande conhecimento. Bom, eu não vou começar o outro capítulo, porque senão faz muita confusão, né? Tá bom? Foi bom, né? Ficou um capítulo aí mais curtinho, tá ok? Então, voltamos no próximo vídeo com o capítulo 8, tá ok? Tchauzinho então, tá bom? Like, comenta, divulga, inscreve, clica no sininho para as notificações e tudo mais que eu sempre peço para vocês, tá bom? Principalmente inscreva-se no canal se você não é inscrito, tá? Não custa nada, tá bom? E você me ajuda, porque aí o YouTube vai ver que estão aumentando, né, o número de inscritos, sinal que está agradando vocês essas leituras. E aí ele começa também a divulgar, tá bom? Assim que funciona. Tá ok? Tchauzinho então.